noite, todos bem? Você pode sentar, fique à vontade. Obrigada, banda, muito bom. Vocês estiveram incríveis hoje. Mateus, fica aí comigo. Mateus já sabe que eu sou mais espiritual se ele está por aqui. Então vamos lá, hoje eu quero terminar essa coleção de mensagens, ter a honra de terminar essa coleção com uma mensagem que se chama A Casa que Eu Construo. E nós vamos ler um texto que está lá em Mateus 7, 24 a 27. Eu quero que você abra o seu coração nesse momento para aquilo que o Senhor deseja falar com você. Porque a palavra do Senhor fala que a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Ela sempre é viva e sempre é eficaz. Quando nós abrimos os nossos corações, o Espírito Santo encontra espaço para que a palavra possa fazer aquilo que ela se propõe na nossa vida. Por isso vamos ler Mateus 7, 24 a 27, lá diz assim: Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite que o teu Espírito seja capaz de fazer nos nossos corações tudo aquilo que Ele deseja. Por isso nós abrimos os nossos corações, abrimos as nossas mentes para recebermos da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor plante uma semente nos nossos corações capaz de germinar. Nós te pedimos que o Senhor faça aquilo que nenhum de nós pode fazer por si próprios, mas aquilo que o Senhor pode fazer. Por isso nós te pedimos, Senhor, começa algo novo nas nossas vidas, constrói algo nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja Zoe diz: amém, amém. Vamos lá. Sabe quando Jesus fala esse texto que nós lemos a respeito de um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, outro homem que constrói a sua casa sobre a areia, ele não estava falando de uma coisa que poucas pessoas conheciam. Pelo contrário, Jesus nesse momento estava falando de uma coisa muito comum, de uma coisa que acontecia sistematicamente, de um estudo de solo. Nós vivemos em uma cidade onde nós temos o tempo todo construções, arquitetos, engenheiros, e nós ouvimos falar sobre construção o tempo todo. Nessa época, era mais ou menos isso que acontecia nessa região da Palestina, onde Jesus estava falando com essas pessoas. Jesus havia acabado de dizer vários ensinamentos, acabado de ensinar diversas coisas para essas pessoas. Então ele para tudo e diz: quem constrói a sua casa sobre a rocha é um homem sábio, porque vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir os rios, mas essa casa vai permanecer. Mas quem constrói a sua casa sobre areia é um homem que não é sábio, porque vai vir as chuvas, vai vir as tempestades, vai vir os ventos e essa casa não vai continuar. Essas pessoas sabiam que na região que eles viviam havia mais ou menos uma divisão no ano de 6 meses de seca, de clima desértico, e 6 meses de chuva. Então o que acontecia era basicamente que durante os 6 meses de seca, os vales se tornavam regiões perfeitas para uma construção, porque eles ficavam altamente férteis para o plantio, eles eram mais agradáveis do ponto de vista do clima, e eles tinham areia bem seca, onde podia construir. Então as pessoas evitavam o topo, justamente por causa da alta temperatura. Porém, era necessário que se fizesse um estudo do solo. E os construtores dessa época sabiam fazer esse estudo do solo, porque só podia se construir ali caso se encontrasse uma rocha. Se não se encontrasse uma rocha, não se podia construir naquele lugar. Por quê? Esses mesmos vales que eram férteis e que eram agradáveis para se viver, durante o período das chuvas se transformavam em torrentes de rios, ou seja, chovia muito e eles formavam um rio que desaguava no mar. Então somente casas que haviam encontrado na sua base, no seu fundamento, a rocha, permaneceriam. Caso contrário, elas eram levadas embora. Elas não conseguiam ficar em pé. E Jesus está falando com pessoas que sabiam disso. Por isso, logo de cara, eu quero te ajudar a perceber uma coisa sobre esse texto e sobre o que Jesus falou. Nós sempre estamos construindo alguma coisa.
Eu não sei se você percebeu, mas nesse texto não existe uma condicionante. Jesus não está dizendo, se um dia você for construir a sua vida, se um dia você for construir algo, se você quiser construir, então faça dessa maneira. Jesus não estava dando um conselho. Jesus estava dizendo, você está construindo, mas existem dois fundamentos, a rocha e a areia. E nesse momento ele começa a separar, a mostrar para as pessoas que com base naquilo que nós fizemos das nossas vidas, nós vamos fundamentar a existência daquilo que nós cremos e como que nós vamos viver. Então talvez você esteja com uma sensação de que você só está vivendo a sua vida. Olha, eu vim para essa cidade, uma cidade nova, eu só estou vivendo os meus dias. Uma vida comum, uma vida convencional, mas Jesus está nos mostrando que nós sempre estamos construindo uma casa. Nós sempre estamos construindo alguma coisa. E então hoje é dia de nós respondermos essa pergunta, sobre qual fundamento nós estamos construindo aquilo que nós estamos construindo, porque nós estamos construindo. Por vezes nós tentamos pensar que nós não estamos construindo uma carreira, nenhuma família, nenhuma casa, que nós não estamos construindo uma igreja ou uma empresa, mas nós estamos construindo todos os dias com base em decisões que nós tomamos. Então quando chega o momento de pagar os seus impostos, quando chega o mês de maio, nós estamos construindo algo quando nós com nossas finanças honramos ao Senhor, ainda que numa sociedade corrupta. Quando chega o momento de nós nos relacionarmos com alguém em fidelidade, nós estamos construindo algo ainda que em uma sociedade que já não tem mais fidelidade. Quando chega o momento de nós educarmos os nossos filhos na fé, nós estamos construindo alguma coisa. Quando nós oramos mesmo que cansados, quando nós trazemos os nossos filhos aos domingos e assim por diante. Aliás, pais que estão aqui, deixa eu falar um pouquinho com vocês. Você já parou para pensar que o seu filho vai ter os amigos do círculo que você promoveu para ele? Porque inicialmente o seu filho não faz essas escolhas, mas você faz por ele. Então, se você quer que seu filho na adolescência tenha bons amigos, submeta ele a bons lugares. Submeta ele a amigos que amam a Jesus, a famílias que têm os mesmos princípios que os seus. Porque nós sempre estamos construindo alguma coisa, ainda que nós não estejamos percebendo. Quem sabe lá no início do ano de 2025 você disse, esse ano é o ano da saúde na minha casa. Eu vou ser mais fitness, eu vou cuidar de mim, eu vou plantar algo na minha saúde, eu vou construir algo na minha saúde. Todas as decisões que você toma todos os dias vão te mostrar se você está construindo algo bom ou se você está construindo algo ruim, porque você sempre está construindo. Então hoje nós queremos entender junto a respeito de como construir uma casa sobre a rocha, sobre um fundamento, sobre algo que é firme. Porque se nós estamos construindo, e nós já entendemos que todos nós estamos construindo, nós precisamos entender como construir. Essa é a pergunta, como que eu construo algo sobre a rocha? A verdade é que Deus te ama demais para te deixar construir algo que desabe. E talvez você veio aqui hoje porque você está construindo algo e você não sabe sobre qual fundamento está o que você está construindo. A sua família, a sua vida, o seu emprego, o seu futuro. Você está simplesmente construindo sem perceber. E hoje é um chamado do Senhor para que nós possamos revisitar, rever quais são os nossos fundamentos, sobre o que nós estamos colocando. Porque a verdade é que tudo aquilo que não é construído sobre a rocha é construído sobre a areia. Então não existem outras formas de construir. Não existem outros resultados a não ser aquilo que o Senhor disse. O que é construído sobre uma rocha que é firme, que é Jesus Cristo, permanece. E aquilo que não é construído sobre uma rocha que é firme, está na areia e não permanece. Então hoje nós queremos juntamente compreender que a casa que eu construo, a casa que você constrói, precisa do fundamento certo. E todos nós, absolutamente todos nós, somos responsáveis por construir duas casas. Sabe que talvez ao longo da sua vida, alguns já viveram mais tempo, outros já viveram menos tempo, mas você já viu coisas que você não esperava. E que você dizia, poxa, mas daquela pessoa parecia que tudo ia tão bem, uma família tão firme, tão forte, tão bem desenvolvida, e depois tudo aquilo acontece.
Sabe por que nós vemos isso muitas vezes? Porque o fundamento, porque a rocha nunca foi Jesus. Parecia Jesus, mas não era Jesus. Tinha cara de Jesus, mas não era Jesus. Tinha princípios cristãos, mas não era firmado na rocha. E Jesus nos convida a isso. Ele não está nos convidando a viver uma vida que externamente simplesmente se pareça com Jesus, mas Ele nos convida a uma vida que é transformada internamente. Por isso hoje talvez é dia de nós deixarmos levar casas antigas, deixarmos levar emoções, frustrações, coisas que nós vivemos no nosso passado, para que nós possamos ter um novo fundamento, o fundamento correto, aquele que é uma rocha, e a Bíblia diz que ela é inabalável. Você percebeu outra coisa? Não existe uma condicionante nesse texto. Assim como não existe se você quiser construir, não existe se vierem chuvas, se vierem ventos, se um dia, quem sabe, alguma coisa não correr também na sua vida. Jesus disse: quem constrói sobre a rocha, vai vir vento, vai vir chuva, vai acontecer coisas ruins, mas existe um fundamento que segura. Quem constrói sobre areia, vai vir vento, vai vir chuva, vão acontecer coisas difíceis, mas não tem um fundamento. E é por isso que às vezes nós sentimos nas nossas vidas exatamente isso, que as frustrações tomam conta e nós pensamos: poxa, por que eu estou vivendo isso de novo? Porque muitas vezes nós não estamos fundamentando as nossas vidas em uma rocha que é segura. Talvez você fundamentou a sua vida em amigos, talvez você fundamentou a sua vida em dinheiro. Quem sabe um dia você respirou fundo e falou: agora eu tenho estabilidade, agora a minha conta bancária já está bem o suficiente. Que bom se a sua conta bancária está bem o suficiente, mas ela não é a rocha nem o fundamento da sua vida. Ela não é o que segura firme quando vierem os ventos, quando vierem as chuvas, quando vierem os problemas no casamento, quando vierem as dificuldades com os filhos, quando vierem problemas de ordem nacional, político, econômica. Não é ela que te sustenta. Quem sabe você fundamentou a sua vida e as suas crenças em uma ideologia política. E chega um momento em que você está tão firme, tão forte, que nada mais pode te decepcionar sobre aquilo, mas decepciona. Porque não é uma rocha firme, porque não é uma rocha que é inabalável. E por isso nós precisamos compreender que a primeira casa que nós construímos, que nós somos responsáveis por construir, é minha casa, minha vida, sua casa, sua vida. Esse é a primeira escolha de construção que nós podemos fazer a respeito das nossas próprias vidas. E a pergunta aqui é: sobre o que você está construindo a sua vida? Sobre a sua carreira? Estou construindo a minha vida para ser bem-sucedido? Eu estou construindo a minha vida sobre a minha própria performance? Sobre aquilo que eu sou capaz? Sobre o tanto que eu me preparei para esse momento? Eu estou construindo a minha vida sobre a aprovação das pessoas? Eu preciso que constantemente as pessoas me digam: que bom, que bonito, você é o máximo. Eu estou construindo a minha vida com base em amigos, com base nas finanças. Eu estou construindo a minha vida no autocontrole. Eu estou construindo a minha vida no que nós chamamos de segurança, no que nós chamamos de estabilidade. E quando qualquer vento vem, porque ele vem, nós sentimos que nós estamos soltos novamente, que nós não temos algo que nos segure firme, algo que diga: além de tudo o que está acontecendo, além da minha falta de performance, do meu dia difícil, do momento que eu não consegui viver aquilo que eu gostaria, do relacionamento que desaba, eu tenho algo que me segura firme no dia difícil. A pergunta novamente é: sobre a rocha ou sobre a areia? Porque não existe outro tipo de construção. Se você não está construindo sobre a rocha, então você está construindo a sua casa sobre a areia. E a Bíblia diz que vão vir ventos e a sua casa não vai permanecer. E o seu relacionamento com Jesus não vai permanecer. Porque muitas vezes nós estamos começando uma vida com o Senhor, ou estamos há muitos anos dentro de uma igreja, tendo bons hábitos cristãos, aprendendo a viver como um cristão, mas sem ter as nossas vidas fundamentadas em uma rocha que é firme,
sem termos as nossas vidas colocadas como estacas que são profundas em Jesus. E por isso coisas ao nosso redor acontecem, nós nos frustramos com pessoas, nós ficamos cansados, nós ficamos exaustos em alguns momentos, em outros momentos nós estamos sem senso de propósito. E nesses momentos são momentos que nós acabamos largando tudo, porque vieram os ventos, vieram as chuvas, mas nós não estávamos fundamentados em uma rocha que é firme. Se o fundamento não for Cristo, a casa pode ser alta, mas a queda é certa. Isso não é como o Will fala, coach ao contrário. Ou isso não é uma palavra de desgraça sobre a sua vida. Isso é o que Jesus estava ensinando. Você pode construir obras monumentais na sua vida. Você pode construir uma grande empresa. Você pode construir uma família linda. Você pode construir uma carreira brilhante. Você pode construir finanças poderosas. Mas se o fundamento não for Jesus, não existem coisas que permaneçam quando o fundamento não é Jesus. Quando Ele não é o centro, quando Ele não é o começo de tudo. E eu quero te ajudar a entender algo que foi uma revelação de Deus. Porque talvez você está ouvindo isso e você está dizendo, Débora, faz sentido. Mas como que eu posso saber se de fato o meu fundamento é Jesus? Se de fato na minha vida o fundamento, a rocha firme é Jesus. Eu quero ler com vocês um texto que está lá em Romanos 11:36. Lá fala assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É um texto simples. E talvez você possa sempre ter pensado a respeito dele com outras coisas. Mas hoje eu quero te ajudar a pensar sobre coisas simples e práticas da sua vida. Vamos lá. Quantos são pais? Tem filhos aqui no... Ok, temos alguns pais. Vamos começar pelos pais. Porque dele é atribuir a Deus a existência de algo na nossa vida. Então nós dizemos, obrigada Senhor, porque não fosse o Senhor eu não teria filhos. Eu atribuo ao Senhor uma bênção ou algo que eu recebi. Porque dele. Por ele, é quando nós pegamos essa bênção e nós não só atribuímos a Jesus, mas agora nós atravessamos Jesus nessa bênção. Nós dizemos, porque Ele me deu, eu atravesso aquilo que o Senhor fala para os meus filhos. Eu ensino meus filhos na palavra, eu vou levar os meus filhos à igreja, eu vou ensiná-los aquilo que a Bíblia fala. Eu atravesso Jesus naquilo que eu atribuí a Jesus. E aí para Ele. Ou seja, porque dele eu atribuí a Jesus. Por ele eu atravessei Jesus. Para ele, Senhor, eu te entrego os meus filhos. Aquilo que eu construí, aquilo que eu fiz, aquilo que eu fui capaz de construir sobre uma rocha que é firme, agora é teu e eu te devolvo. E o Senhor faça deles aquilo que o Senhor deseja. Vamos lá, sobre a sua empresa, o seu trabalho. Porque dele, obrigada Senhor. Porque o Senhor me deu um trabalho. Porque eu pedi por esse trabalho. Obrigada Senhor, porque o Senhor tem construído algo na minha vida, uma empresa, algo que eu achei que eu nunca era capaz de fazer. Eu atribuo ao Senhor. Mas agora eu atravesso Jesus nisso que eu estou fazendo. Eu coloco aquilo que a Bíblia me ensina. Eu pago meus impostos, eu aprendo a gerir meus funcionários com educação, com cuidado, com graça. Eu sou Jesus para eles, eu mostro Jesus na minha empresa. Eu atravesso Jesus e agora eu recebi bastante na minha empresa. É para o Senhor e para a obra do Senhor. É assim que nós vamos entender se o nosso fundamento é Jesus Cristo. Em todas as áreas das nossas vidas. Porque as coisas existem por causa do Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Fundamento em uma obra é diferente de decoração de interiores. Fundamento é algo que a gente nem sequer vê e que não é feito para ficar sendo visto e ficar sendo decorativo o tempo todo. Mas é algo que começou aquela obra e que é capaz de dar sustentação para aquela obra. Eu vou fazer uma pergunta muito simples para você. Vocês que moram em apartamentos altos, você prefere saber que o seu apartamento tem um bom fundamento ou que o seu apartamento é muito bonito? Eu gosto de apartamentos bonitos. Mas se me falarem, olha, você tem que escolher só um. Ou o seu apartamento tem um bom fundamento ou ele é bonito. Eu vou falar bom fundamento. Porque eu não sei o que pode acontecer se o fundamento não for bom.
É exatamente isso que Jesus está falando. Ele precisa ser o bom fundamento. Aquilo que segura os nossos negócios, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa vida. Aquilo que nos leva a viver o que o Senhor tem para nós. Agora, muitas vezes, nós estamos vivendo Jesus como se Ele fosse decoração de interiores. Sabe o que isso significa? Está tão na moda ser cristão. Teve uma época que não, que você falava que era cristão, as pessoas, ai. Agora não, cristão, que legal. Eu também, eu gosto muito de Jesus, dos ensinamentos dele. Jesus Cristo é demais. Ele é o maior psicólogo de todos os tempos, e é verdade. Jesus Cristo é muito sábio, sim. E as pessoas, quem sabe talvez alguns de nós passaram a usar Jesus como se ele fosse uma pequena decoração da nossa vida, que orna conosco, que fez eu me vestir melhor, que fez eu me sentir melhor, que fez eu ter amigos que são mais legais e que fazem coisas boas, ou até pessoas que passam a viver princípios cristãos, mas isso não necessariamente é ter um fundamento em Cristo. É por isso que a gente vê algumas coisas esquisitas. A gente está na internet sendo bombardeado por pessoas que não têm fundamento em Jesus, mas acreditam em Jesus. Você está entendendo a diferença? Porque para ser o fundamento precisa ter começado nele, precisa ser atravessado por ele e precisa retornar para ele. Não é só usar Jesus para que nós possamos atribuir e dizer obrigada, Senhor. Também não é apenas atravessar, é também devolver ao Senhor. Assim nós sabemos que absolutamente tudo que nós temos, tudo que nós somos, os nossos dons, aquilo que o Senhor deseja fazer de nós, vieram dele, estão nele e voltam para ele. Essa é a rocha, esse é o fundamento que nos mantém firmes. Porque o dia mau vai chegar. Porque os dias difíceis vão acontecer. Porque a doença chega. Porque a dificuldade chega. Porque os problemas financeiros chegam. Porque tem dias mais desafiadores, porque problemas na nossa mente chegam. E nós precisamos saber que existe sim um lugar onde as coisas começam, um lugar onde nós continuamos e aprendemos e seguimos, e um lugar onde nós devolvemos ao Senhor aquilo que nós já vivemos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Qual é o seu fundamento? Qual é o fundamento da sua vida? Onde que você vai escavar e vai encontrar uma rocha que te segura em qualquer tempo, em qualquer dia? Sua casa é a sua vida, mas o seu espírito também é sua responsabilidade. Eu gosto muito dessa frase, eu ouvi ela alguns anos atrás, e ela me pegou de alguma maneira, porque de alguma forma eu pensava que o meu espírito podia ser responsabilidade de outras pessoas. O que fizeram comigo, ou a forma como me trataram, ou porque eu trabalho tanto que eu não tenho tempo para cuidar do meu espírito. Mas aqui o Senhor Jesus está nos mostrando, quando o fundamento é Ele nas nossas vidas, nosso espírito, nossa responsabilidade, meu espírito, minha responsabilidade, seu espírito, sua responsabilidade, porque existe algo maior, existe algo que é mais profundo do que aquilo que nós estamos acostumados a viver, ou do que aquilo que nós vemos. A Bíblia fala que nós devemos conhecer uma árvore pelos frutos que ela dá. Talvez você vai cruzar com muitas árvores na vida, você vai cruzar com muitas casas que estão bem adornadas e que parecem Jesus. Mas de fato, assim como a árvore nós conhecemos pelo fruto, essas casas que estão muito bem adornadas, elas vão ser provadas, elas vão ser conhecidas quando as tempestades vierem e elas permanecerem firmes, dizendo: Senhor, se eu tenho a Ti, eu tenho tudo e eu não preciso de absolutamente mais nada. Mas existe uma segunda casa que nós queremos e devemos construir, que é nossa responsabilidade construir. E essa casa, ela já tem um alicerce definido. Nós não precisamos fazer as perguntas que nós fizemos antes. Qual que é a base? Qual que é o fundamento da minha vida? Será que o meu fundamento está correto? Essa casa é a sua igreja. A Bíblia fala que, lá em Coríntios 3,
11. Ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Ou seja, a primeira pergunta aqui já está respondida. Qual que é o alicerce da igreja de Cristo? É Jesus Cristo. Foi sobre Ele que tudo foi construído. Por isso, só pessoas que têm Ele como seu fundamento podem construir a igreja. Não existe como você construir a igreja de Cristo se o seu fundamento, o fundamento da sua vida é outro. E a Bíblia nos convoca a sermos construídos e construirmos as nossas próprias vidas através da igreja. Mas eu quero te ajudar a entender, através da história, algumas coisas que aconteceram e que talvez hoje possam abrir a sua mente para enxergar coisas novas. Você já ouviu falar do Império Romano? Há muitos e muitos anos atrás, o Império Romano se tornou a maior potência militar e econômica do mundo. Eles se tornaram tão grandes que eles dominaram muitos povos, inclusive o povo judeu, o povo de Jesus, ficou sob domínio do povo romano por muito tempo. Mas sabe que por 3 decisões de um dos seus imperadores, esse império inteiro caiu. 3 decisões. Um império que não estava fundamentado na rocha, que é Jesus. Vocês já ouviram falar dos faraós do Egito? O mais importante deles foi Ramsés II. Ele foi o faraó que deixou o maior legado pessoal, mas o próprio custo do legado dele, que foram as pirâmides, além do custo financeiro, o custo de trabalho no corpo do seu próprio povo, fez com que houvesse um enfraquecimento tão grande da cultura, que dissipou o Império Egípcio e se tornou aquilo que nós conhecemos hoje, um país de terceiro mundo, subdesenvolvido. Já foi a maior potência mundial. Vamos um pouquinho mais para frente. Luís XIV. Esse homem foi responsável por levantar historicamente a França como uma nação poderosa no meio da Europa. Mas as próprias guerras caras que ele fez e o luxo que ele ostentou fez com que a França ficasse tão endividada que as crises financeiras tomaram conta, destruindo o legado dele. Você está entendendo o que eu estou querendo te mostrar hoje? Existem impérios gigantescos, fortes em guerra, fortes economicamente, que já existiram e que já passaram através do tempo, mas que não tinham um fundamento firme. O fundamento deles era glórias humanas, eram vitórias, eram potências, mas não eram Jesus Cristo. E com isso todos eles, por maiores que fossem, por mais gloriosos e enormes, passaram e acabaram. Mas sabe, existiu uma pequena comunidade de pessoas, para ser mais específica, começou com 12 homens. Um deles era um pescador, sem instrução formal, um pouco impulsivo pelo que nós lemos na Bíblia. Alguns outros pareciam um tanto coadjuvantes, porque a gente quase não ouve falar deles. A maioria deles não tinha nenhum prestígio social. E alguns deles se mostraram até um pouco céticos a respeito da fé. Eles eram inseguros sobre si. E no meio de 12, tinha um que ainda era um traidor. Sobraram 11. Desses 11 se formaram alguns novas pessoas ali. Mas logo depois vem um imperador chamado Nero, conhecido por ser um imperador louco. E esse imperador decide que vai executar os 2 principais. Então Nero executa Pedro e Paulo. Para além disso, João, que era um dos maiores escritores, foi exilado em uma ilha para que ele parasse de fazer o que fazia. E então agora, a igreja está começando a se formar, começando a nascer, coisas poderosas acontecendo, mas o mesmo governo romano diz: não, isso não está bem, vamos começar a matar outros cristãos. Então shows a céu aberto no Coliseu eram feitos com leões que comiam os cristãos. E aí você está pensando, isso não vai acabar bem? Se o Império Romano não subsistiu, se os faraós não conseguiram, se Luís XIV perdeu tudo o que ele tinha, mesmo com força, poder e riqueza, essa igreja, a igreja de Jesus não vai permanecer, eles estão sendo mortos um a um. Mas sabe que a partir disso, a partir de um fundamento que é firme, uma rocha que é inabalável, a igreja segue firme, mais forte do que nunca, e ela se espalhou pelo mundo, ela se multiplica, ela está viva e ela nunca esteve melhor. Sabe o que isso significa? Que a igreja nunca vai deixar de existir, porque ela tem como um fundamento, como seu alicerce, Jesus Cristo.
E assim é com a sua vida. Se for Jesus Cristo, o fundamento firme, forte, vão vir as chuvas, vão vir os ventos, vão vir os dias difíceis, e eles até levam coisas de nós, mas nós temos onde nos segurar, numa rocha que é inabalável. Império nenhum subsistiu, mas a igreja, formada por 12 pessoas estranhas, é verdade, pessoas um tanto inadequadas, subsistiu através do tempo, porque tinha como fundamento essa rocha que era Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos ensina como que nós podemos construir a nossa própria vida, sermos construídos e construir algo. E isso está lá em Efésios 2, 20 a 22. Eu amo a palavra do Senhor, porque ela sempre tem as respostas daquilo que nós precisamos. Porque talvez você esteja ouvindo essa mensagem e pensando: Débora, eu preciso construir a minha vida sobre um fundamento que é sólido. E eu preciso ser construído, eu preciso que alguém me ajude a fazer isso. E a palavra lá em Efésios 2, 20 a 22, diz assim: todos nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O fundamento dos apóstolos e dos profetas, Jesus Cristo. Tendo Jesus Cristo como pedra angular, o fundamento sobre a qual eles edificaram, no qual todo edifício, toda construção é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Agora, nele, no templo santo do Senhor, no fundamento, nessa edificação, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Você quer ser edificado? Você quer encontrar um fundamento que é firme? A Bíblia está nos ensinando aqui de maneira muito clara. Nós precisamos estar, primeiro, em um fundamento que é maior que nós. A pedra angular, a rocha que sustenta a igreja. E nesse edifício onde nós estamos uns com os outros, a Bíblia fala que juntos nós somos edificados, nós somos construídos. E assim o Senhor faz. Nós somos construídos para construirmos a igreja. E enquanto nós construímos a igreja, nós somos construídos. E assim a palavra do Senhor vai se multiplicando nas nossas vidas e vai transformando quem nós somos, porque nós encontramos um fundamento que agora não é mais nós mesmos, um fundamento que não é as nossas ideias, mas um fundamento que é firme, que é forte, que é a rocha do Senhor. Eu quero ler esse texto mais uma vez com você. E eu quero te convidar a ouvir esse texto e permitir que isso entre no seu coração como uma verdade, porque se você está sentindo o desejo de ser construído e de construir, de encontrar um fundamento firme, esse texto vai entrar no seu coração e fazer aquilo que o Espírito deseja. Por isso, se você desejar nesse momento, você pode fechar os seus olhos, você pode se concentrar ao ouvir isso. Mas essa é a palavra do Senhor sobre a sua vida hoje. E aqui diz assim, Efésios 2, 20 a 22. Todos nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo do Senhor. Nele, vocês também são edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aleluia! Quantos creem que o Senhor deseja construir algo na sua vida? Que o Senhor deseja usar a sua vida com um propósito, para que você possa ser construído e construir. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você que crê nisso. Essa é uma noite onde nós juntos cremos que nós somos edificados juntos por um propósito. Onde nós cremos que nós estamos construindo a nossa casa, a nossa vida, mas onde nós também estamos construindo a nossa casa, a nossa igreja. Porque nós sempre estamos construindo. Não existe construção neutra, ou não existe não construir. E essa é uma noite onde o Senhor Jesus te chama a intensificar a sua construção, a identificar onde você está fundamentado, para que você possa construir cada vez mais. Vamos fechar os nossos olhos. Se você é uma dessas pessoas que deseja construir mais, que deseja ser mais usado pelo Espírito de Deus, que deseja se entregar ainda mais, que deseja construir o reino de Deus aqui na terra através da igreja do Senhor, coloque a sua mão no seu coração e eu quero orar sobre a sua vida nesse momento.
Se você deseja encontrar propósito nessa construção, se você deseja encontrar graça de Deus e o seu fundamento como Jesus Cristo, eu quero orar sobre você. Você também pode orar nesse momento. Senhor Jesus, nós te pedimos que, assim como diz a tua palavra, nós possamos ser edificados sobre o mesmo fundamento dos apóstolos e dos profetas, sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Por isso eu oro, Senhor, nessa noite, por pessoas que estão aqui nesse lugar entregando e abrindo seus corações e as suas mentes a Ti, para que o Senhor faça das nossas vidas aquilo que nenhum de nós pode fazer, mas que o Senhor desenvolva em nós um desejo que aumenta dia após dia, de sermos fincados, Senhor, na Tua presença, de sermos, Senhor, colocados no Teu fundamento, na rocha que é firme, Senhor, para que nós possamos permanecer até o fim dos nossos dias. Eu oro nesse momento por propósito, Senhor, sobre a vida de pessoas que têm Te pedido por isso. Eu oro, Senhor, por pessoas que têm se sentido vazias, que têm se sentido apenas vivendo as suas vidas, Senhor. Que o Senhor aumente o senso de propósito e de graça, o senso de viver algo que é ainda maior, o senso de viver algo que pertence a algo maior, Senhor, para que nós possamos construir as nossas vidas, mas nós também possamos ser construídos por Ti, Jesus. Eu peço por isso na vida da Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero orar também por pessoas que estiveram longe do Senhor e que hoje entenderam que existe um lugar para você, e esse lugar é em cima de um fundamento que é firme. Esse lugar não é em cima daquilo que você acha ou daquilo que você sente. Esse lugar também não é em cima de ideologias ou de religião, mas esse é um lugar onde você se encontra com o Senhor, um lugar onde você retorna e diz: Senhor, eu preciso voltar a ser construído por Ti. Eu preciso que o Senhor leve essas casas que eu construí, essas casas que eu construí em cima da areia, e que o Senhor construa com um fundamento sólido. Por isso talvez você veio aqui essa noite aceitando um convite de alguém, ou aceitando um convite digital que você recebeu, mas saiba que não foi por acaso que você está aqui. O Senhor Jesus havia marcado um encontro e deseja se encontrar com você aqui nessa noite. Então, se pela primeira vez você deseja pedir ao Senhor Jesus para construir a sua vida, ou se você já disse isso em algum momento, mas você tem andado afastado, tem andado longe, você sente que precisa retornar, fazer a sua paz com Deus, eu quero orar com você nesse momento. Eu vou pedir para que todos fechem os olhos, para que você possa ter o seu momento, a sua individualidade. E nesse momento eu não vou te pedir para vir aqui à frente, eu apenas vou contar até 3. E quando eu falar 3, eu vou pedir que você erga rapidamente a sua mão, dizendo: Senhor Jesus, constrói na minha vida, ou volta a construir na minha vida. E então nós vamos todos orar juntos sobre isso. Pode fechar os seus olhos. Número 1, o Senhor Jesus te convida a abandonar velhas construções que foram fundamentadas sobre areia. Número 2, o Senhor Jesus te convida a fundamentar, a ter como alicerce da sua casa Jesus Cristo. Número 3, se você é uma dessas pessoas que pela primeira vez ou que quer voltar aos caminhos do Senhor, rapidamente erga a sua mão, faça um sinal para que eu possa ver. Obrigado, pode baixar a sua mão, obrigado. Glória a Deus, porque você está aqui nesse lugar e porque você crê que Jesus quer fazer algo na sua vida. Eu quero convidar toda a igreja nesse momento para que nós possamos orar e declarar. A palavra do Senhor fala em Romanos 10 que se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor e com o nosso coração nós cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, então nós somos salvos. E é isso que nós vamos fazer nesse momento, todos juntos em igreja, em comunidade, em família. Eu vou fazer uma oração e todos juntos vamos repetir isso, para que nós possamos celebrar a sua vida e a sua decisão nesse momento. Vamos lá, igreja, estamos juntos? Vamos lá. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida completamente a Ti. Eu Te reconheço como Senhor e Salvador, e eu Te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Faz algo novo em mim, constrói algo no meu coração, em nome de Jesus. E a igreja zoa e diz: amém, aleluia. Será que há festa e aplauso aqui na casa por pessoas que estão voltando ao Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio.
e aquilo que nós ainda vamos viver. 2025 ainda tem um mês. O ano ainda não acabou. Ainda há tempo de vivermos muitas coisas com o Senhor, de aprofundarmos o nosso relacionamento, de crermos por um 2026 ainda muito melhor. Por isso eu quero te convidar a erguer suas mãos nesse momento. Eu quero orar sobre a sua vida, declarando algo de Deus para você. Senhor Jesus, nessa noite eu abençoo a vida do teu povo aqui nessa casa. E eu te peço, Senhor, por uma semana de graça, de bênção, onde nós possamos aprofundar as nossas vidas contigo, onde nós possamos viver, Senhor, sobre essa base, sobre esse fundamento que é firme. Eu declaro, Senhor, decisões sábias. Eu declaro, Senhor, novos negócios a quem tem te pedido por isso. Eu declaro, Senhor, por portas abertas, por uma nova mentalidade, por vidas transformadas. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, por um dezembro assombrosamente maravilhoso nas nossas vidas. Em nome de Jesus. E a igreja zoe e diz: amém, amém, aleluia. Quantos estão prontos para viver uma semana linda com o Senhor Jesus?